Em passagem por São Paulo, o rabino Newton Bonder concedeu uma entrevista exclusiva para a nossa repórter Priscila Celino e falou sobre Cabala, os diversos livros que escreveu e o trabalho que realiza. Confira. Ele é autor de diversos livros, reconhecido mundialmente como líder religioso judaico, especialista em literatura hebraica e também Cabala. Hoje eu vou conversar com o rabino Newton Bonder. Tudo bom com o senhor? Tudo bom, graças a Deus. Como que surgiu a vocação do senhor para o rabinato? Bom, eu comecei, minha família não é sempre muito tradicional, mas mais ligado à cultura do que à religião. E foi um interesse pessoal meu. Na época eu cursava engenharia, eu tenho um diploma de engenharia mecânica e cursava engenharia, e o colégio no Rio de Janeiro, Liesen, resolveu convocar jovens ex-alunos para dar aula para o segundo grau. Eu fui dar aula e vi assim, um desafio enorme que era para a nova geração passar a tradição judaica. E dali apareceu para mim um interesse enorme em tentar fazer esse vínculo com as novas gerações. Eu estou falando aí ainda em final de década de 70, princípio de década de 80. Né? E dali houve um interesse, eu comecei a me aproximar. No Rio, uma pessoa muito querida, Rav Binyamin, que foi fundador da Yeshiva de Petrópolis, dava aulas no Rio de Janeiro. Eu comecei a me aproximar, tendo aulas com ele. Tinha aulas também, eram dois aspectos diferentes, um por um lado mais ligado à tradição mais ortodoxa, Chabad, e outra através da ARI, da Associação Religiosa Israelita, que tinha na época o rabino Kriper, e eu me aproximei, comecei a ter aulas com ele, e dali foi crescendo o interesse. E fui aos Estados Unidos e fiz provas, etc. E acabei mudando totalmente o curso da minha vida, assim. De engenharia para rabino. Para o rabinato, exatamente. E nos Estados Unidos, o senhor se formou como doutor em literatura hebraica? Depois eu fiz mestrado e fui ordenado rabino, e anos depois eu também recebi o doutorado. E com os seus livros o senhor já educou muitas pessoas, mostrou o judaísmo para muitas pessoas. O senhor de fato acredita que o livro consegue ensinar o judaísmo e também a entender melhor as questões da vida? Com certeza. Na época que eu comecei a escrever, e essa carreira literária, assim, ela vem um pouco assim acidentalmente, porque quando eu comecei eu queria, na verdade, eu tinha a vontade de traduzir um pouco a tradição judaica, que para a maioria das pessoas é muito hermética, muito fechada, circula mais dentro da própria comunidade. E era uma época, eu estou falando aqui do meio dos anos 80, foi quando começou a haver um interesse muito grande sobre tradições sapienciais do Oriente, as pessoas estavam muito voltadas para isso. E eu pensei que talvez fosse interessante trazer ao público geral, com o interesse de que o público geral ajudasse a própria comunidade a se interessar mais pela nossa tradição. Isso é uma coisa que acontece, quando o mundo inteiro quer saber, os judeus ficam mais curiosos. Então foi um pouco assim uma estratégia do próprio rabinato de escrever livros, e aí eu escrevi uma trilogia que era essa Cabala do Dinheiro, Comida e Inveja, e que foi um sucesso na época, ficou quase 30 semanas na lista de mais vendidos. E falando sobre a Cabala, de que forma que a Cabala pode auxiliar nos desafios da vida? Na verdade, eu usei a palavra Kabbalah muito precocemente, porque não existia ainda nenhum desses fenômenos que a gente tem, né, que popularizaram. E eu escrevo a primeira dessa trilogia, ela saiu em 86, né? Era um termo desconhecido. Eu usei com o sentido de falar o que é essa tradição. É parte da tradição judaica de interpretação. Nós temos uma tradição riquíssima, belíssima, de saber ir às profundezas, saber interpretar as coisas. No New Yorker saiu uma matéria, isso final dos anos 80, que conta justamente de que o personal, né, da Madonna era um brasileiro, e dá para ela o livro que tinha saído em inglês, Cabala, acho que do Dinheiro,
E é o primeiro contato que ela tem, antes dela ter contato com a estrutura lá, depois acho que do Kabbalah Center, etc., que ela teve, foi através desse livro que ela leu. E o senhor escreveu um outro livro, A Alma Imoral, que acabou se transformando em peça de teatro, e em que boa parte da peça a atriz acaba ficando nua ou apenas utilizando um pano. O senhor não teve um pouco de receio, já que a nudez em cena ainda é um tabu? Eu acho que receio tive, assim, mas eu acreditava que era feito de uma maneira artística, que não era uma maneira de explorar de maneira vulgar, etc. E fiquei apreensivo até que a Vitso, no Rio de Janeiro, logo na estreia, fez uma noite fechada, e ali nós tínhamos 400 membros da Vitso, e elas saíram e ninguém me falava sobre nudez, só me falavam sobre a peça. E eu acho que foi muito bem sucedido, graças também à qualidade da Clarice, que empreendeu nisso o que a gente esperava. O tempo todo a gente usava a ideia de que ela ia estar vestida com o texto. E quais são os seus próximos projetos em relação aos livros? Tem algum livro engatilhado já? Eu sou uma daquelas pessoas que produzi livros durante 20 anos, um atrás do outro. A literatura, para mim, foi sempre um braço da minha atuação como rabino. Está saindo agora A Alma Imoral filme, que foi dirigido pelo Silvio Tendler. Que é Tem uma data de estreia já ou ainda está sendo produzido? Não, o segundo semestre agora. A gente está finalizando e deve sair agora no segundo semestre desse ano. Vai estrear agora no dia 11 de julho, aqui em São Paulo, uma peça teatral que se chama A Cabala do Dinheiro, né? O Tolo Não Entenderá. E eu agora fiquei mais animado, estou escrevendo, trabalhando num novo projeto de livro. E o senhor, na verdade, se posiciona em diversos setores que a comunidade judaica está inserida, como foi o caso do deputado Jair Bolsonaro, aquela polêmica visita na Hebraica do Rio de Janeiro. Episódios como esse, de que forma que afetam a comunidade judaica? A minha colocação dentro da comunidade nunca foi política, né? Eu sempre deixei a representatividade política para os órgãos que a gente tem, a CONIB, o caso FIESG, Fizesp em São Paulo e tudo mais, que são os órgãos representativos nossos. Então, há momentos em que questões da comunidade se apresentam num lugar político, onde eu acho que é imprescindível que eu me coloque, que eu me posicione, e sempre não é optando por nenhum partido político, nem alguma voz específica, mas quando eu sinto que questões de ordem da essência da comunidade estão em jogo. Então, nesse caso específico que você mencionou, eu não vim falar especificamente contra o deputado que estava falando e tudo mais. Achei extremamente infeliz que uma entidade judaica puxasse para si uma polêmica. Nós não precisamos, né? Nós vivemos realmente muitas vezes com estereótipos e tudo mais, então a gente trazer para nós polêmicas é um ato, não acho inteligente. Desnecessário, né? E o judaísmo tem diversas vertentes, dos mais religiosos para os menos religiosos, inclusive sinagogas com rabinas. Como que o senhor vê o papel da mulher dentro do judaísmo? Lá nos anos 80 fui pioneiro na questão da participação da mulher, né? Sempre o meu trabalho foi um trabalho de busca de inclusão, porque eu acho que é o grande desafio nosso no século XXI, de inclusão, tanto porque nós temos aí a questão dos casamentos fora da comunidade, que são uma realidade. Então, eu sempre trabalhei com esse viés inclusivo. Então, vejo tudo isso com muita naturalidade. Claro, a gente tem que proteger a nossa tradição, não é nem comunidade, a nossa tradição, que tem certos valores e tudo mais. E espiritualmente falando, como que o senhor analisa esse momento que estamos vivendo de instabilidade, de extremismos, não só na política, mas também religiosos, enfim, de opiniões? Nós estamos num momento pendular, assim, em que a gente está indo para uma coisa mais conflitiva, as pessoas tendo opiniões muito categóricas, né, e você tendo polarizações.
Um mundo que é muito diferente do mundo onde eu comecei. Eu comecei num mundo onde as pessoas estavam querendo se espiritualizar mais, as pessoas estavam buscando mais aprender práticas, né, que ajudassem as pessoas a ficarem mais contemplativas, meditativas. Então, assim, é um mundo com desafios grandes que a gente tem hoje. O senhor acredita que a gente pode alcançar a paz? Ou pelo menos uma tranquilidade maior? Claro que sim, né? Eu acho que a gente está num processo evolutivo, né? Eu acho que a nossa tradição sempre acreditou nisso, apesar de que ela tem sempre vozes proféticas que apontam o dedo e dizem: vocês estão fazendo tudo errado, e se você fizer tudo errado, vai dar tudo errado. Muito obrigada, Rabino, pela entrevista. Obrigado a você. Obrigada. E você, continue com o Shalom Brasil.